Olá, você que está vendo esse vídeo nesse momento, eu sou o Luiz e você está no Manual do Machine Learning. Aproveita que você já está aqui e não deixe de se inscrever no canal, de curtir o vídeo se o vídeo foi interessante para você, de compartilhar nas suas redes sociais. Isso ajuda imensamente o canal a crescer. Você já deve ter visto várias bibliotecas e frameworks de Machine Learning, como o PyTorch, o TensorFlow, o Scikit-learn e o NumPy também. E, sem dúvida, essas bibliotecas tornaram bem mais acessível e ajudaram a popularizar a área de Machine Learning, até mesmo entre aqueles praticantes não tão bem iniciados no assunto. Treinar um modelo de aprendizagem de máquina nunca foi tão fácil se você tiver um conhecimento em programação, e de maneira que com poucas linhas de código você consegue obter um modelo treinado e com boa acurácia em algum conjunto de dados. Então, se você já programou alguma vez, ou é um programador ativo, então você não vai sentir dificuldades. Acontece que as coisas não se resumem apenas a isso, a pegar códigos de machine learning no GitHub e colocar para rodar. E há muitos exemplos de código disponíveis na internet, no GitHub, em blogs. Então você só precisa colocar num Jupyter Notebook ou num editor de códigos e colocar para rodar e vai, né? Só que não é só isso. Machine Learning é matemática aplicada. Então, no mínimo, muita coisa não fará tanto sentido para você se você não tem uma noção da matemática que é necessária para entender a dinâmica desses métodos. Ela também é necessária para que você consiga evoluir esses métodos ou adaptá-los para algum uso específico. Então, pensa nas seguintes perguntas. Como é que esses modelos aprendem? E o que significa aprender no contexto desses modelos? E se você precisa desenvolver algum algoritmo específico para alguma situação em particular? Como saber qual metodologia se encaixa melhor? Como saber quais são os desafios de cada metodologia que você escolheu? Por que esses desafios existem e como é que você vai contorná-los? Passemos aí para um outro exemplo mais específico, né? Então, digamos que você escolheu uma rede neural para treinar, né, no seu conjunto de dados, você já sabe o que vai usar, mas ela perde a acurácia conforme você aumenta o número de camadas, enquanto que você espera que o justo contrário aconteça. Como entender o que está acontecendo ali? Então, é importante pensar sobre qual seria o papel da matemática nessas perguntas e por que, de fato, ela desempenha um papel importantíssimo aí. Então, a lição que fica não é porque você tem uma ferramenta que cria uma verdadeira camada de abstração entre a matemática e você, o usuário da ferramenta, para você executar, desenvolver, né, e usar modelos de machine learning, que você não vai precisar conhecer a matemática necessária para poder usar aquilo confortavelmente e contornar os desafios que possam surgir. Então, bom, mas de qualquer forma, que matemática é essa, afinal? Então, o motivo desse vídeo é apresentar a vocês um livro que vai responder justamente essa pergunta. Pattern Recognition and Machine Learning. Esse é um livro bem conhecido já, um livro amplamente conhecido. E apesar do ano de publicação, um livro publicado em 2006, ele continua sendo bastante atual. Esse livro simplesmente não envelhece. Trata-se de um excelente texto introdutório e teórico, né, ao assunto de Machine Learning. E eu recomendo fortemente a qualquer pessoa que pretenda iniciar-se na área de aprendizagem de máquina e reconhecimento de padrões e que não tenha medo de matemática. O autor, aí nesse caso, dispensa comentários, trata-se de Christopher Bishop. Atualmente ele é diretor de pesquisa na Microsoft Research e professor também, ele é professor de ciência da computação na Universidade de Edinburgh. Inclusive foi nessa universidade onde ele recebeu o PhD dele em física teórica. O cara é físico. Então, eu tenho esse livro há alguns anos, na verdade. Inclusive a minha versão é a versão em capa dura, mas há uma versão em capa comum, mais barata até, que foi lançada recentemente, uma edição. Nesse caso, trata-se de uma reimpressão da edição que foi lançada em 2006, né? Não é uma nova edição, essa em capa comum. Mas eu posso dizer seguramente que esse é um daqueles livros obrigatórios na biblioteca de todo aquele que pretenda desenvolver métodos de Machine Learning.
seja aluno de graduação, de pós-graduação, você que pretende ser pesquisador, né? Ou mesmo aqueles que trabalham em empresas que fazem o uso de machine learning em seu cotidiano. Então, eu considero essa uma fonte de conhecimento essencial na área, um livro bastante pertinente, né? O autor ele fornece uma ampla cobertura dos principais tópicos da aprendizagem de máquina. Muitos métodos atuais que a gente já conhece bem agora, inclusive, evoluíram a partir das bases que o autor apresenta e discute no livro. É por isso que esse livro não ficou obsoleto, porque a matemática do machine learning ela não alterou suas raízes, ela apenas evoluiu e aplicou novas metodologias matemáticas que foram surgindo. Então, a base não muda. E ele fala sobre aprendizagem supervisionada, métodos não supervisionados também. Ele apresenta algoritmos importantes para classificação, para regressão, né? Trata dos desafios desses métodos e como contorná-los, bem como vários princípios importantes para a prática da modelagem de machine learning. Ele fala também sobre teoria da probabilidade, inclusive abordando as distribuições de probabilidade, que são bem conhecidas e importantes, né? Para quem trabalha com esse tipo de algoritmo de machine learning. E entre os métodos, entre os algoritmos que ele discute estão SVM, regressão logística, métodos de classificação baseados em instâncias, gradient boosting, redes neurais, incluindo fundamentos matemáticos da estrutura básica do algoritmo e métodos de ajuste dos parâmetros, né? E sempre com uma abordagem matemática capaz de explicar, né, os princípios de funcionamento de cada algoritmo discutido em detalhes, né? Então acredite que muitas pessoas simplesmente ignoram essa etapa que é fundamental e se limitam apenas a rodar códigos sem saber direito o que está acontecendo ali no processo de ajuste dos modelos. Então, é claro que escrever códigos, aprender a escrever os códigos é também uma etapa importante, né? Importantíssima para falar a verdade, mas se você quiser dominar a área mesmo, algo a mais que você vai ter que fazer e entender como os métodos funcionam desde o princípio. Não só codificar, mas entender como os métodos funcionam. Isso é importante. Então, esse livro ele é adotado em alguns cursos em universidades mundo afora. Aqui no Brasil também tem universidades que o adotaram. Inclusive, há algumas cópias dele na biblioteca do Departamento de Ciência da Computação da universidade onde eu faço o meu doutorado. Tem alguns livros, algumas cópias dele lá. Então, é um livro realmente bem bacana, bem completo e essencial na sua biblioteca, né, caso você tenha interesse em se aprofundar em machine learning e entender os métodos de verdade. E caso você se interesse pela cópia física do livro, seja em capa dura ou capa comum, eu vou deixar os links aí na descrição do vídeo para que você possa adquiri-los. Esses são meus links de afiliado, então você também estaria ajudando o canal. Ok, pessoal? Então, esse é o que eu tinha para falar para vocês hoje. Não se esquece de deixar teu feedback aí nos comentários se esse vídeo foi útil para você. Não se esquece de curtir, favoritar o vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, me fala mais aí nos comentários qual tipo de livro você gostaria de ver eu fazendo um review no próximo vídeo. Ok? Então um abraço e até o próximo vídeo.